Bom, então eu terminei aqui toda a lateral. Essa lateral aqui mais estreita deu 15 puffs. E a lateral maior, que é o comprimento, deu 53 puffs, tá? Com o fio branco, eu fui puxando e ele foi então se ajustando. E aí você vai arrumando a peça para não ajustar muito, para não ficar muito apertado, tá? Então agora eu finalizei aqui com o ponto baixíssimo, mas eu quero entrar aqui no leque. Então eu vou caminhar aqui com ponto baixíssimo até chegar no leque. Bom, a cor verde, então agora eu já cortei, deixou ela bem embutida aqui atrás. E aqui dentro do leque eu coloquei um ponto baixíssimo para entrar no leque. Eu vou laçar aqui a agulha e vou fazer um meio ponto alto, que é esse aqui, ó, meio ponto alto. Faço uma correntinha e vou fazer dois pontos baixos aqui dentro do leque. É a nossa ponta, mas ela vai ficar menor, tá? E para cada ponto aqui agora, eu vou fazer um ponto baixo. Eu vou caminhar todo o trabalho com o ponto baixo. Chegamos no puff e eu vou ter aqui 3 pontos altos, né, da cor verde. Então, eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto desse. O ponto do puff eu vou pular. Então, esse ponto aqui, onde está a minha agulha, que é o ponto onde pega todas as cordinhas, esse próximo ponto, eu vou pular. Então, eu vou nesse aqui. Vai ter 3, ó. 1, 2, 3. Nesse eu pulo. Então, vamos fazer. O primeiro ponto, o segundo e o terceiro. O ponto do puff, que é esse próximo, eu pulo, vou fazer esse aqui. Ponto baixo também. Então, eu vou seguir agora com esse esquema até lá embaixo. Ó, esse é o ponto do puff, vou pular. Então, aí você vai fazer assim até lá embaixo, e quando chegar na ponta, vai ser 2 pontos baixos, 2 correntinhas e 2 pontos baixos, tá? Bom, então eu já finalizei aqui toda a volta com ponto baixo, obedecendo para pular o ponto onde é o puff, né? Então, fica 3 pontos, pula o do puff, 3 pontos, pula o do puff. Aqui eu finalizei com ponto baixíssimo, entrei aqui no meio do leque com ponto baixíssimo, vou subir uma correntinha e agora nós vamos fazer 3 pontos baixos. Essa vai ser a ponta do leque, 3 pontos baixos. Então, em cada leque você vai colocar 3 pontos baixos sem intervalo de correntinha nenhuma, tá? E vai efetuar em toda a lateral com ponto baixo, mas pegando na segunda alça aqui do ponto de base. Olha, tá vendo a primeira alça e a segunda? Então, eu vou colocar aqui no meio e eu vou pegar a segunda alça do ponto de base. Ele vai ficar um ponto maiorzinho e com essa alça em relevo. Olha aqui. E isso eu vou fazer em toda a extensão do trabalho. Quando chega na ponta, fazer 3 pontos baixos. Tá? Então, ele vai ficar em relevo, essa primeira alça, e aqui mais alto. É só isso, vamos dar a volta e a gente se vê.
Muito bem, já fechei aqui com um ponto baixíssimo, aqui nesse leque, que agora esse leque está estreitando, está arredondando. E agora eu levantei, vamos fazer a parte das alças. Eu levantei 5 correntinhas. E a alça aqui das pontas vão ser a nossa curva. Então, esses 3 pontos baixos aqui, eu fecho aqui no próximo, ó. Fecho com ponto baixo. E ela vai virar essa alça aqui na minha ponta do trabalho, tá? Então, nos 3 pontos baixos, eu finalizo aqui no próximo com ponto baixo, essas 5 correntinhas. Então, as minhas alças vão ser agora de 5 correntinhas, toda a alça do trabalho. E as pontas do trabalho, nessas laterais aqui, vão ser 10 pontos baixos em toda a volta do trabalho. Então, em toda a ponta, em todos os cantos, 10 pontos baixos aqui, 10 pontos baixos aqui. No meio é a argola de 5 correntinhas. Vamos ver como fica. Vamos colocar 10 pontos baixos nessa direção. Pronto, então aqui após a argola, tem 10 pontos baixos para cada ponto de base, tá? Nós vamos fazer a argola novamente. No total da minha lateral aqui, a lateral menor do seu tapete, não a de comprimento, mas a da largura. Então, nós vamos fazer agora, nós vamos colocar no total de 4 argolas, tá? Então, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5. E vamos pular 5 pontos de base. 1, 2, 3, 4, 5. No próximo, eu já encaixo um ponto baixo. Já fiz outra argola. No total desse comprimento todo, vão ser 4 argolas, com o espaço de ponto baixos de 8 pontos baixos. Então, eu já tenho 1, 2, vamos fazer 8 pontos baixos. Prontinho. Então, depois da argola, 8 pontos baixos e mais a argola novamente. 5 correntinhas para 5 pontos de base. 1, 2, 3, 4, 5. No próximo é o ponto baixo. E isso eu vou seguir até o final. Mas quando chegar aqui na outra ponta, eu vou colocar 10 pontos baixos aqui na minha lateral. Nesses 3 pontos baixos da minha ponta são as 5 argolas, tá? Então, vamos fazer em todo o tapete. No meu aqui, deu 8 pontos baixos de intervalo para cada intervalo. Pode ser que você encontre um ponto a mais ou 2 pontos a mais, mas aí você inclui aqui nesses pontos baixos, tá? Porque às vezes a gente come um ponto ou acrescenta um ponto durante o trabalho e dá uma diferença aí de sobrar um ponto ou 2 a mais. Mas aí não tem problema, você inclui ele aqui, ó, nesse conjunto aqui de pontos baixos. O importante é que dê 4 argolas aqui. Eu ainda não fiz a lateral comprida maior, né, a lateral do comprimento, para saber quantas argolas vai dar, mas quando eu voltar eu já falo para você quantas argolas deu em todo o comprimento do tapete. Bom, então agora você põe o ponto baixo, né, na argola. Então, ficou com 10 argolas no comprimento todinho do tapete. E aqui na parte mais estreita, ficou com 4 argolas, contando, sem contar as pontas, tá? O interessante é que você coloque 10 pontos baixos de base aqui e vai fazer a argola
com os pontos que eu vou colocar aqui agora. Perfeito. Aqui na ponta, que você fechou com um ponto baixíssimo, você vai trocar a linha, trocar a cor. Aqui onde você fechou com um ponto baixíssimo, você vai trocar a cor e vai subir um ponto alto. E dentro desse novo leque, são 10 pontos altos. A trama é 10 pontos altos, pula 2 pontos de base, vai fazer 6 pontos baixos e vai pular 2 pontos de base, os dois últimos, e volta de novo na argola com 10 pontos altos. Na lateral maior, que é onde nós fizemos os pontos de base 8 e 7 para poder caber 10 alças, que teve essa diferença, nessa lateral maior vai ser a mesma coisa. A diferença é que você pode colocar, vai colocar os 6 pontos, pontos baixos, e aqui você pula um e pula um. Se tiver 8 pontos, você vai pular um ponto e um ponto. Se tiver 10 pontos de base, você pula 2 e pula 2. O importante é que esses novos 6 pontos baixos fiquem no meio, centralizado. E aqui continua a mesma coisa, 10 pontos altos nesse novo leque. Aqui, por exemplo, eu tenho 10 pontos de base, fiz os 6 no meio, pulei 2, pulei 2. Mas tem alguns pontos aqui, por exemplo, esse aqui, 1, 2, aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pontos de base. 8 pontos de base. Então, eu pulei um e pulei o último. Fiz os 6 pontos baixos no meio, centralizado. Não vai ter segredo. O importante é que aqui tem que ser 6 e na argola tem que ser 10. E nas pontas é a mesma coisa. Chegou na ponta, você vai fazer normal. Aqui são 10 pontos. Vai fazer os 6 no meio, pula 2, faz os 6 pontos baixos no meio. A argola de 10 pontos altos. E aqui também, 6 pontos de base, 6 pontos baixos, centralizados, e 10 pontos altos na argola. Ok? 10 pontos altos na argola, 6 pontos baixos no centro desse conjunto aqui de ponto base. E aqui eu já vou para a argola, ó. Vou para a argola com 10 pontos altos. E assim você vai dando toda a volta no trabalho. Sempre respeitando que cada argola são 10 pontos altos. E nos pontos baixos eles ficam centralizados nesses pontos bases que você tem aí. Tá bom? A gente vai vendo. Vamos se encontrar na próxima ponta. Bom, já chegamos aqui na ponta, então agora eu vou finalizar com o ponto baixíssimo. Vamos para a próxima carreira. Eu vou fazer o bico russo aqui atrás, então eu vou levantar uma correntinha. Vou pegar aqui atrás do ponto. Vou pegar aqui atrás do ponto, conduzo o fio e faço um ponto baixo e levanto 2 correntinhas para ficar o meu primeiro ponto alto. Só que nos demais pontos, no primeiro e no último, é um ponto alto normal. Nos outros pontos altos aqui, vai ser o ponto alto duplo. Então, eu conduzo o fio aqui por trás, olha. Faço a primeira e a segunda. Desce,
Fiz a primeira e a segunda laçada do ponto alto duplo. Ó, vou conduzir aqui a agulha por trás, conduzo o fio, trago ele aqui, levanto, finalizo a primeira, opa, ponto alto duplo, duas laçadas na agulha, conduzo a agulha aqui por trás, vem pra frente, olha, pego o fio lá atrás, conduzo o fio, primeira laçada, segunda, ponto alto duplo. Mais uma vez, olha, duas laçadas na agulha, próximo ponto é esse aqui. A agulha vai vir por detrás, vai abraçar aqui, conduz o fio. Então, nesses pontos aqui do meio, ele vai ficar em relevo essa parte. Vão ser ponto alto duplo. Somente o primeiro e o último é ponto alto normal. Normal. Também pegando por detrás, tá? Para que ele fique com essa frente aqui em relevo. Aqui nos pontos de base, em vez de 6, agora serão 4. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu pulo o primeiro e no segundo eu vou começar. Então, eu faço 1, 2, 3, 4. Então, eu pulei o primeiro e comecei a partir daqui. Fiz 4 pontos de base e aqui continua a mesma coisa. O primeiro ponto alto, ele é normal. O primeiro e o último. Os demais, ponto alto duplo. E assim você vai dar toda a volta agora com esse motivo, com essa trama, tá bom? Vamos dar a volta e a gente se vê. Bom, já finalizei aqui nessa carreira de cima, lembrando que um ponto alto normal, uma correntinha, um ponto alto duplo, uma correntinha de separação, tá? Então, agora, eu finalizei aqui. Então, agora, eu finalizei aqui e vou fazer com ponto baixíssimo. Vou fazer a penúltima carreira, vou colocar aqui o ponto baixo para entrar, uma correntinha para subir a próxima carreira e vou efetuar o ponto baixo. Então, vai ser nesses intervalos aqui da separação, um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo, 3 correntinhas. Então, em cada intervalo, você vai colocar um ponto baixo com a separação de 3 correntinhas. E está aqui. Então, agora, o ponto baixo nos intervalos, com 3 correntinhas separando. Ficamos com 8 biquinhos, tá? 8 biquinhos. Aqui, nesses 4 pontos de base, eu vou agora fazer 2 pontos baixos. Só que no segundo ponto de base e no terceiro, nesses 2 pontos aqui do meio. Temos aqui o primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então, nós vamos fazer nos pontos do meio, tá? Bem central. Então, eu vou fazer aqui um ponto baixo e um ponto baixo no terceiro. Tá bom? Ficando assim, no meio do trabalho. E aqui eu continuo, sem intervalo. Um ponto baixo e 3 correntinhas. Ponto baixo. 3 correntinhas.
E assim eu vou fazendo em toda a minha alça, pra ficar dessa forma aqui. E o base vai ser agora 2 pontos baixos aqui no meio. Vamos dar a volta e a gente retorna. Bom, olha só que lindo essa última carreira, que é o detalhe final, o ponto picô, que nós vamos fazer. Tá ficando a coisa mais linda aí, então, esse nosso trabalho, tá bom? Vamos fazer, então, a última carreira, o ponto picô. Bom, então, depois que você fechar com o ponto baixíssimo, né, desse da outra cor, na cor verde, no caso aqui no meu, então, você vai colocar a cor cru aqui na primeira argola, amarra, dá nó, faz uma correntinha e um ponto baixo. Então, esse é o primeiro ponto baixo, o segundo, e no segundo ponto baixo, você vai fazer 1, 2, 3 correntinhas. Na primeira correntinha, você vai colocar a agulha e vai puxar, conduzir o fio. E agora, você finaliza com o ponto. Esse é o picô. Então, próxima argola, um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 correntinhas. Na primeira correntinha, conduz o fio, laça e finaliza. Então, esse aqui é o ponto picô. E aí, nós vamos fazer esse procedimento em todas as argolas. Ok, então você vai fazer aqui na primeira argola, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando chegar na argola de número 8, você só faz os 2 pontos baixos. Aqui, nessa separação, você vai colocar aqui no primeiro ponto baixo, um ponto baixo, e no segundo também, um ponto baixo. E agora sim, na próxima argola, você continua com os picôs, tá? Então, nessa separação aqui, na última argola são 2 pontos baixos, e na separação aqui embaixo, no ponto de base, também 2 pontos baixos. E aí, continua tudo de novo com o seu ponto picô, tá? Olha só que bonito que fica. E nas pontas também a mesma coisa, olha só. E nas pontas é a mesma coisa. São 7 picôs, na última argola, 2 pontos baixos, no ponto de base também 2 pontos baixos, e aí começa de novo o seu picô. Vai ficar a coisa mais linda, eu tenho certeza. Então é isso, pessoal. Essa é a passadeira. Comenta aí se você conseguiu fazer, se tem alguma dúvida. Me segue também lá no Instagram e deixe seu joinha, vai ajudar bastante. Muito obrigada, valeu, até a próxima.